Meus irmãos, eu considero uma grande bênção que vivamos em um país que é que participa da cultura ocidental, da cultura cristã, onde desfrutamos de liberdade de crença, liberdade religiosa, liberdade de culto, o que já é mais do que milhões de crentes desfrutam ao redor do mundo nesse exato momento. Além disso, pelo fato de vivermos em um país de tradição cristã, a maioria de nós tem os domingos, por exemplo, como folga, livres para nos reunirmos no dia do Senhor como igreja para adorar, e sempre fizemos isso, e pretendemos voltar a fazer assim que Deus nos permitir. E é claro, temos também 2 feriados que marcam o nascimento e a morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Natal e a Páscoa, obviamente. Contudo, há um outro lado disso, uma outra face dessa liberdade que nós temos e dessas tradições que de alguma maneira, nos dão grandes possibilidades como cristãos, que é o lado da secularização. Pense, por exemplo, em um dia do Senhor, o domingo, que se tornou um mero dia de folga, um dia de dormir até tarde, um dia de lavar o carro, um dia de comer e beber sem muitas preocupações ou horários, um dia de futebol com os seus ídolos, os seus cânticos e os seus templos gigantescos e lotados. Alguns até chegam a confessar que se trata de uma religião mesmo. Um dia no qual o Senhor mal tem o seu lugar. Ou o Natal que se tornou um mero artifício da indústria e do comércio para turbinarem as suas vendas de final de ano, uma data que gira em torno da nossa capacidade de darmos presentes uns aos outros, uma data infantilizada na qual as crianças esperam por um velhinho de barba branca e roupa de inverno em pleno verão brasileiro. Noite de muita comida e bebida também, e até de bebedeiras e brigas em família. Um dia no qual a chegada daquele que é o presente da graça de Deus para os pecadores mal é lembrada. E por fim, uma Páscoa que se tornou uma mera ocasião de um final de semana prolongado, já que inicia na sexta-feira da Paixão. A mesa também farta continua presente, com uma forte tradição de comer peixes, herdada do catolicismo, mas sem nenhuma reflexão espiritual a respeito, e claro, muito chocolate. Mas um dia também no qual o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem dado lugar a um outro animal, um coelho, de que nós nem sabemos como veio parar nessa história, e que põe ovos de chocolate. A secularização é assim, meus irmãos, mantém uma aparência de piedade, um simulacro de alegria, enquanto tira de cena jeitosamente aquele que é o fundamento para termos fé e nos alegrarmos de verdade. Mas, meus irmãos, se o tempo da nossa vida é marcado apenas pelas coisas deste século, por aquilo que nós fazemos e pelos interesses que temos nessa vida, então somos os mais infelizes dos homens e só nos resta mesmo comer e beber, que amanhã provavelmente estaremos mortos. Agora, se nós somos surpreendidos pelo agir de Deus, descendo da eternidade, invadindo o tempo humano, marcado e determinado como o tempo da nossa vida, mas um tempo de Deus para a nossa vida, aí então tudo é diferente. E foi o que aconteceu com alguns discípulos cerca de 1990 anos atrás. Abra sua Bíblia, se você a tem aí em casa, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, ou melhor, 24, Lucas capítulo 24, nós leremos do versículo 36 até o 43. Lucas 24, do 36 ao 43. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse:
paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem neles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Meus irmãos, essa cena se passa logo após a ressurreição de Jesus. Nós sabemos pelo texto bíblico que Jesus ressuscitou na madrugadinha do domingo, quando ainda estava escuro. As mulheres foram até o túmulo, o sepulcro onde ele havia sido sepultado na sexta-feira anterior, e ali já encontraram o túmulo aberto, a pedra que o fechava estava rolada para o lado, e já não havia ninguém dentro, mas apenas um anjo para lhes dizer que Jesus estava vivo. Aquele domingo foi um domingo de diversas surpresas. Jesus aparece para vários discípulos em situações diferentes, e aqui nós acabamos de ler uma dessas ocasiões, ainda dentro daquele domingo da ressurreição. E o texto então nos fala desses homens, agora não mais em 12, porque Judas havia traído Jesus e já não mais participava do grupo dos apóstolos. Talvez nesse momento já até tivesse tirado sua própria vida, cheio de remorsos, mas sem arrependimento nem fé. Então aqueles homens tinham passado pela perda do seu mestre, tinham passado por encontrarem traidores entre eles mesmos, já tinham passado uns pela negação de Jesus, outros pela covardia que marcou aquele momento quando eles fugiram, deixando o mestre sozinho. Eles já tinham passado por tudo isso e estavam reunidos num certo lugar quando Jesus aparece no meio deles. Eu queria anotar com os irmãos, em primeiro lugar, a ênfase que Lucas dá ao fazer a sua narrativa, a ênfase que Lucas dá na surpresa dos discípulos, na admiração deles, na forma como eles não conseguem lidar com Jesus estando ali presente junto a eles. É bem óbvio que estão surpresos em ver o mestre vivo novamente, né? Afinal de contas, estavam todos juntos dele quando Judas trouxe os guardas para prendê-lo. Eles sabiam o que tinha acontecido, tinham visto isso com seus próprios olhos. Eles haviam acompanhado alguns mais próximos, como Pedro, por exemplo, que lá no capítulo 22, nós sabemos que ele segue a certa distância a guarnição que leva Jesus de um lado para o outro no meio da noite, mas também alguns mais distantes, né? Como as mulheres que estão seguindo Jesus, elas também observam tudo de longe. Mas a questão é que todo o processo de julgamento falso, depois de tortura e por fim execução, que os romanos chamam de crucificação, aqueles discípulos tinham presenciado tudo isso naqueles últimos momentos. Aquela sexta-feira, 2 dias antes, tinha sido repleta de todos esses acontecimentos chocantes que eles tinham presenciado. Algumas das mulheres, inclusive daquelas que acompanhavam Jesus, tinham até mesmo observado o local exato do sepultamento de Jesus, essas mesmas que tinham saído mais cedo para untar o seu corpo. Então, são coisas que já tinham acontecido muito recentemente. Um pouco antes desse texto que nós estamos lendo, é aquela passagem na qual Jesus aparece para 2 discípulos, talvez um casal, que estavam indo embora de Jerusalém, em direção a Emaús, talvez, no caminho para Emaús, e Jesus aparece no meio, junto a eles, e começa a caminhar com eles, e pergunta: por que vocês estão tão tristões, cabisbaixos? Do que vocês estão falando aí, cochichando? E eles então perguntam para Jesus, ainda sem reconhecê-lo: mas será que você é o único que não sabe das ocorrências dos últimos dias, né? Ali no versículo 18 desse texto que acabamos de ler.
será que você ignora as ocorrências dos últimos dias? Ele pergunta para Jesus. As ocorrências dos últimos dias pesavam ainda sobre as consciências, sobre a mente, sobre os corações dos discípulos que estavam ali reunidos naquele cômodo. Então é muito natural, é muito óbvio que eles estariam surpresos e atemorizados, como diz o versículo 37, né? Quando eles veem ali Jesus aparecer em pé diante deles. É muito natural, é até lógico que eles estejam perturbados e cheios de dúvidas no coração. O próprio Senhor Jesus reconhece isso no versículo 38, e nós também podemos reconhecer que é natural que eles estivessem assim, surpresos, atemorizados, perturbados, cheios de dúvidas. Mesmo após o choque inicial, diz o nosso texto, mesmo depois que Jesus manda que eles apalpem, ou seja, eles pegam nos braços, talvez toquem o tórax e a cabeça, Jesus, quem sabe, mostre, peça para eles apontarem ali e tocarem as feridas da sua crucificação, nas mãos e nos pés, e não apenas ver. Mesmo depois de tudo isso, eles estão tão admirados que eles simplesmente não conseguem aceitar aquilo, é surreal demais. No versículo 41, eles ainda não acreditam, diz Lucas, por causa da alegria, estando admirados demais, aquele misto de alegria porque Jesus está ali, mas não é possível que ele esteja ali, e essa mistura de sentimentos, então, faz com que eles permaneçam cheios de dúvidas e incapazes de aceitar e crer naquilo que está acontecendo depois dos acontecimentos dos últimos dias. E note, meu irmão, que esta surpresa toda dos discípulos permanece a despeito, inclusive, dos muitos avisos que o próprio Senhor Jesus já havia lhes dado. Avisos de que ele morreria nas mãos dos ímpios e de que ele ressuscitaria no terceiro dia. Não era exatamente uma novidade aquilo. Afinal de contas, o próprio Jesus havia já alertado eles profeticamente de que isso aconteceria. Lucas registra lá no capítulo 9 dele, quer dizer, tempos antes disso acontecer, Jesus já estava falando com eles a respeito disso. Marcos registra pelo menos 3 ou 4 vezes que Jesus deu a entender de maneira mais ou menos clara aos discípulos de que isso aconteceria. Com palavras diretas, com parábolas, ele frequentemente falava a respeito disso. Tanto é que quando as mulheres vão até o túmulo, até o sepulcro para levar as especiarias com as quais untariam o corpo de Jesus, preparando-o para o sepultamento de maneira mais digna, é uma das coisas que o anjo diz para elas. No capítulo 24, no começo do capítulo 24, no versículo 5, ele diz assim: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda lá na Galileia. Ele não tinha nem vindo para cá com vocês, até Jerusalém, e ele já falava sobre isso, e vocês vêm aqui buscá-lo? Então, os discípulos estão diante de uma situação tão surreal, tão diferente, tão inesperada, mas, por outro lado, Jesus os preparou para isso, Jesus os alertou para isso, Jesus havia avisado eles, e mesmo assim eles não conseguem crer. E nesse momento da história, além dos avisos que Jesus já dava há algum tempo a eles, agora há também o testemunho das mulheres que foram logo de madrugadinha para cuidar do corpo de Jesus e tinham já voltado, né? E já tinham dado o testemunho delas de que Jesus não estava o corpo de Jesus não estava no sepulcro, e também dado o testemunho delas de que o anjo havia lhes contado que ele estava vivo, né? No versículo 10 do nosso texto, no versículo 9, elas dizem: voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos mais que com eles estavam. Mas no versículo 11, a reação dos discípulos tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas.
Quer dizer, não acreditar nelas é também não acreditar no testemunho delas a respeito do anjo, ou seja, eles tinham as advertências de Jesus, eles tinham a explicação do anjo, eles tinham o testemunho das mulheres, mas ainda assim era pouco, não dava para acreditar. Na verdade, nessa altura do campeonato, os dois que estavam no caminho de Emaús já tinham encontrado com Jesus, já tinham reconhecido Jesus, tinham voltado para Jerusalém, tinham também dado seu testemunho. Um pouquinho antes do texto que nós começamos a ler, que é o versículo 36, um pouquinho antes, é exatamente a chegada daqueles dois discípulos em Jerusalém, encontrando-se com os 11 discípulos e com os que estavam com eles e dando seu testemunho. Versículo 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E como se não bastasse, até mesmo entre eles, os próprios 11 discípulos restantes, havia alguns que já tinham ido ao túmulo vazio, já tinham chegado lá, pelo menos Pedro, que o próprio Lucas nos conta, no versículo 12, ele diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Então Pedro já tinha ido ver. João nos diz que na verdade Pedro não foi sozinho, ele foi junto com João, os dois foram lá, os dois tinham visto que o túmulo estava vazio, e tudo isso somado ainda não é suficiente para que os discípulos creiam em Jesus que está ali na frente deles. Aliás, agora eles não apenas estão duvidando de tudo isso que eles já sabiam, mas eles estão duvidando até dos próprios sentidos. Eles estão vendo Jesus, eles estão ouvindo Jesus, eles estão tocando em Jesus, quem sabe estão até sentindo o cheiro dele, conhecido já deles por 3 anos de caminhada juntos, mas não dá para acreditar. Meus irmãos, a admiração e a surpresa incrédulas dos discípulos nos apontam algumas verdades importantes. Em primeiro lugar, a ressurreição não é o resultado da credulidade de homens ignorantes e supersticiosos, dispostos a acreditar em qualquer bobagem que alguém lhes contasse. Não, pelo contrário, Lucas deixa muito claro, assim como os demais evangelistas, que eles simplesmente não acreditaram, de crédulos eles não tinham era nada. Na verdade, diante de todas as evidências e testemunhos, eles continuavam dizendo: mas não é possível, mas não pode ser. Como você faria, ou como qualquer cético de hoje em dia poderia fazer ao ser confrontado ou ser apresentado para o Evangelho? Eles eram tão racionais como qualquer um de nós. A história da ressurreição de Jesus não é fruto da mente de homens supersticiosos, ignorantes e crédulos. Pelo contrário, eles tiveram que ser vencidos na sua incredulidade para que eles, por fim, aceitassem a realidade que estava diante deles. Jesus ressuscitou. Eles não queriam acreditar, mas as evidências eram muitas. Em segundo lugar, a ressurreição também não é o resultado de um embuste, de uma combinação, de um plano maquiavélico de um bando de líderes religiosos, cujo líder supremo havia falhado, e então eles agora inventam uma história de ressurreição para se manterem em evidência. Também não. Essa explicação não é razoável, porque na verdade os discípulos já tinham até desistido. João diz que eles já estavam pensando em pegar as redes novamente para se tornarem pescadores. Aqui eles estão apenas encolhidos num canto da sua existência, Eles voltaram para casa e apenas para algum lugar que eles tinham ali e apenas esperam o pior passar, trancados dentro desta casa. João nos diz, inclusive, que eles estavam trancados ali por medo dos judeus. O mestre tinha acabado de ser entregue aos romanos, o mestre tinha acabado de ser traído por um deles, o mestre tinha sido acabado de ser condenado injustamente e morto, executado numa cruz. O que é que seria deles? Havia apenas medo. Nenhum deles tinha a disposição de espírito para agora retomar ao ministério de Jesus e levá-lo além do que já havia alcançado. Pelo contrário, eles apenas queriam desistir de tudo aquilo e retomar as suas vidas medíocres. Não,
não era um embuste, não era um plano de homens espertalhões. E nem a ressurreição é resultado da sugestão, no sentido da psicologia mesmo, aquele processo mental de influência sobre outras pessoas, controlando as suas crenças e decisões, sem que elas se tornem conscientes do processo, né? Porque, afinal de contas, os discípulos nem mesmo se lembravam, nem tinham dado atenção aos alertas de Jesus de que ele morreria e ressuscitaria. Eles têm que ser lembrados por um anjo, eles têm que ser lembrados pelo próprio Jesus, eles têm que lembrar uns aos outros, porque isso não fez sentido para eles na época e eles de maneira alguma tinham sido movidos ou grandemente influenciados por essas palavras de Jesus. Nós nos lembramos muito bem, Pedro chega até a dizer assim: Jesus, para de falar desse negócio aí que não vai dar certo isso não, tá? Não está pegando bem se eu falar dessas coisas. E ganha uma repreensão severa do próprio Senhor. Então, a incredulidade dos discípulos nos fala a respeito da própria ressurreição, em primeiro lugar, não é? Afinal de contas, eles não criam, eles não pretendiam ir adiante e eles não tinham ninguém que os influenciasse a acreditar que aquilo havia acontecido. A única explicação para que eles crescem que Jesus ressuscitou, inclusive mudando o dia que eles dedicavam a Deus, porque como judeus eles dedicavam o 7º dia da semana, o sábado, a Deus, e isso havia sido uma tradição em suas vidas, em suas gerações, em suas famílias, em seu povo, mas a partir daquele momento em que Jesus ressuscita no domingo, eles passam a se reunir no domingo. A única explicação para que os discípulos de fato abracem, creiam e aceitem que Jesus ressuscitou naquele dia é que Jesus de fato ressuscitou naquele dia. Em segundo lugar, a surpresa dos discípulos nos faz perceber como é bom que o agir de Deus não dependa do agir ou do reagir dos homens. Sim, porque Deus não precisa disso. Deus não precisa nem de mim nem de você. Deus não depende das nossas reações, Deus não depende das nossas virtudes, Deus não depende dos nossos planos, Deus não depende da nossa força ou capacidade. Pelo contrário, Ele age independentemente da nossa colaboração ou da nossa boa vontade. Age até mesmo contra a nossa incredulidade, como foi o caso lá entre aqueles discípulos. Eles não eram mais crentes, mais iluminados, mais perseverantes, mais religiosos. Eles não eram mais nada. Eles eram exatamente como eu ou como você. Ao sinal de qualquer problema, ao sinal de que nada vai acontecer como havíamos imaginado ou planejado, pensamos em voltar atrás, pensamos em desistir da caminhada com Cristo, pensamos em fazer do nosso jeito mesmo, pensamos que Deus falhou conosco, pensamos tudo errado. Quando somos pegos desprevenidos, concluímos que Deus também foi pego de surpresa. Mas não. E depois ainda ficamos admirados ao descobrirmos que Ele já tinha tudo planejado e sob o seu controle soberano. Somos pegos de surpresa pelas circunstâncias e depois somos pegos de surpresa pela soberania de Deus. Meus irmãos, que bênção podermos ter esse testemunho firme da história e dos homens que serviram a Deus, de que Jesus ressuscitou. Isso não é uma invenção, não é uma fábula, não é um ideal, não é um sonho, não é um desejo, mas é o que aconteceu de verdade. Ele venceu a morte, o túmulo estava vazio, os lençóis que o envolviam estavam dobrados em um canto. A pedra havia sido removida. Há o testemunho de inúmeras pessoas que o viram. Paulo, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz que existiam na época centenas de pessoas que tinham sido testemunhas oculares de Jesus ressuscitado. Claro, em nossa época não temos mais, mas se isso não fosse verdade naquela época, teria sido desmascarado naquela época, mas o melhor que os fariseus conseguiram fazer foi subornar alguns guardas para dizer que eles haviam ido lá e roubado o corpo de Jesus.
Mas esses discípulos aqui que nós vimos, trancados num quarto, trancados numa casa com medo dos judeus, incrédulos nas promessas de Deus, como é que eles planejariam isso? Esse é o álibi mais furado da história. Mas pelo contrário, nós temos a segurança das testemunhas do Evangelho de que Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, como as profecias diziam que Ele ia fazer, como Ele mesmo havia profetizado, como os anjos disseram que Ele fez, como seus apóstolos disseram que aconteceu, como Deus disse que ia fazer, e fez mesmo. Jesus ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Nós não seguimos a um mestre perdido lá no passado distante, enterrado em algum canto, apodrecendo. Não, nós servimos a um mestre e a um Salvador e Senhor que está vivo e nesse momento mesmo está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. O Evangelho é a respeito de uma pessoa que venceu a morte, de um homem que está vivo e vive pelos séculos dos séculos, para o bem do seu povo, como rei, como profeta e como sacerdote. Na sua morte ele se entregou como oferta pelo meu pecado e pelo seu pecado diante do Pai. Mas ele, como rei, venceu a morte e, vitorioso até mesmo sobre o maior inimigo da humanidade, agora ele conduz o seu povo em triunfo para a vida eterna. Ele revelou ali naquela cruz a vontade do Pai de que todo pecado fosse castigado, mas também revelou ali naquela cruz o desígnio do Pai de que, por amor, ele castigaria os nossos pecados em seu próprio Filho. Mas no túmulo vazio ele ainda revela mais, revela o poder de Deus para vencer a morte em nosso lugar e em nosso favor. E assim nos traz as promessas de que nós também seremos vencedores da morte quando Ele voltar. Mas, meus irmãos, o texto não fala apenas da incredulidade dos discípulos. O texto também fala de Jesus, de como ele reagiu naquele momento. E com a distância que nós temos em relação àqueles acontecimentos, há até um ar meio que de graça, né? De graça no sentido de humor no texto, né? Os discípulos ali não acreditando e Jesus insistindo: não, mas eu estou aqui, sou eu mesmo, eu sou de verdade, pega em mim, me dê um negócio para comer, né? Há até um certo humor nessa cena. Veja no versículo 39. Jesus insiste com eles: vede as minhas mãos e meus pés. Eles já estavam vendo Jesus, já estavam ouvindo Jesus. E Jesus então mostra para eles alguns detalhes, né? Apalpem-me e verifiquem que eu tenho carne e ossos e, portanto, não sou um fantasma. Jesus, nesse momento, está provando a sua identidade pelas marcas da cruz, né? Mostrando as mãos e os pés aos discípulos. É claro que essa prova que Jesus está mostrando tem pelo menos dois aspectos aí, né? Em primeiro lugar, fica evidente que Jesus está mostrando que não é um fantasma. Os judeus, aparentemente, da época eram muito supersticiosos, não é? Jesus aparece no meio deles e, por ser uma aparição, né, no mais perfeito sentido da palavra, eles imediatamente interpretam como sendo um fantasma, né, um espírito. Mas não é a única vez que eles fazem isso, né? Vocês devem se lembrar, lá em Mateus 14, quando Jesus vem no meio da tempestade andando por sobre as águas, os discípulos estão no meio ali daquele lago, daquele mar, no barco, o barco sendo jogado para um lado e para o outro na tempestade, e eles veem aquele vulto vindo por sobre as águas, e a primeira hipótese deles é um fantasma. Então nós vemos que havia ali uma certa superstição, uma certa religiosidade meio disforme, meio informe ainda naqueles judeus, de maneira tal que eles estavam plenamente dispostos para acreditar que Jesus estava ali na frente deles como um fantasma e não como aquele que tinha prometido que ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus então tem que provar
eu ressuscitei mesmo. Eu ressuscitei mesmo. É curioso que a palavra ressurreição significa levantar de novo. No grego no qual o Novo Testamento foi escrito é mais direto ainda. Jesus levantou dos mortos, né, para ser mais específico em alguns textos. Mas a ideia que ele levantou significa que ele está ali com o seu corpo. Obviamente, todas as ideias de que Jesus superou a morte apenas espiritualmente são completamente colocadas de lado aqui e são desprezadas nesse texto, né? Jesus estava ali fisicamente, o seu corpo não estava mais no sepulcro, o seu corpo estava ali no meio daquele cômodo, no meio daquela casa, conversando com os discípulos. Houve épocas na história da teologia cristã em que os teólogos das heresias aí de fato tentaram defender a ideia de que o homem Jesus havia morrido na cruz, mas que o Cristo havia superado a cruz e aparecido aos seus discípulos. Ainda hoje há seitas como as Testemunhas de Jeová que falam de alguma maneira nesse sentido também, de que Cristo não ressuscitou fisicamente, corporalmente, mas é uma tremenda bobagem ignorar o que o texto está dizendo de maneira muito clara. Jesus chega a dizer até que ele tem carne e ossos, né? Que nenhum espírito pode ter, mas ele tem e pode mostrar ali para os discípulos. Então Jesus prova ali, de uma maneira até meio bem-humorada, né, para nós, que ele não é um fantasma, que é a primeira hipótese dos discípulos. Mas há um outro lado também. Jesus está provando que ele não é um impostor. Afinal de contas, ele mostra as suas marcas, dizendo assim: eu não apenas não sou um fantasma, mas eu não sou uma outra pessoa fingindo que sou eu. Né? Eu não sou um impostor, sou eu mesmo. Vejam as marcas. Quem teria essas mesmas marcas? Vejam as marcas da minha crucificação. Vejam aqui, ele mostra, João dá esse detalhe, né? Ele mostra para os discípulos que no seu lado ainda havia a marca da lança do soldado romano que o espetou ali para ter certeza de que ele estava morto e assim garantir a eficácia da execução do condenado Jesus. Ele então tem que provar que não é um fantasma, tem que provar que não é um impostor, não é outra pessoa se passando pelo próprio Jesus, né? Ou um espírito enganador, qualquer coisa assim. Ele tem que provar que ele é ele mesmo. Agora, como é que os discípulos poderiam imaginar que ele não era Jesus? Eles andaram nos últimos 3 anos com ele. Ele está ali diante deles, num cômodo, não está distante, não está no escuro, como por exemplo ali no jardim onde havia o sepulcro. Maria e as mulheres, quando chegam ali, está muito escuro ainda. Maria não reconhece, Maria Madalena, tão íntima de Jesus, mas não reconhece o Mestre. Poderíamos imaginar que, porque estava muito cedo ainda, o sol não havia nascido, e ela então, naquela penumbra, não percebe que é Jesus, mas eles estão ali num quarto, num cômodo, numa casa com Jesus, e ainda precisa que Jesus prove que ele é ele mesmo. Como é que eles podem acreditar que alguém pudesse de repente parecer com Jesus a ponto de aparecer ali? E ainda mais com todo aquele testemunho de que ele ressuscitou ao redor deles, né? É muito curioso, meus irmãos, que nós somos inversamente prontos a crer em qualquer coisa que não seja o Deus da Bíblia, o Evangelho, Jesus Cristo. Certa vez, o escritor inglês chamado Chesterton disse: quando os homens escolhem não acreditar em Deus, não passarão a acreditar em nada, mas tornar-se-ão capazes de acreditar em qualquer coisa. Chesterton estava certo. Quando os homens decidem não crer na verdade com V maiúsculo de Deus, não é simplesmente que eles se tornam pessoas que não creem em nada. Pelo contrário, eles, no seu ceticismo em relação à verdade, eles se tornam completamente abertos a acreditar em qualquer mentira. E é em mentiras mesmo que eles vão crer.
Nós vemos isso nas milhares de religiões que existem espalhadas pelo mundo, onde as maiores bobagens são cridas porque se decidiu não crer em Cristo. Vemos isso até em cientistas e acadêmicos que, em nome do seu cientificismo materialista, decidem não acreditar em Deus, decidem, por exemplo, não acreditar no Deus Criador da vida e resolvem que é razoável acreditar até mesmo numa das hipóteses defendidas aí cada vez mais pelos cientistas, por alguns cientistas, acreditar que a vida veio para a Terra através de um meteoro, de um meteorito, onde havia ali alguns micro-organismos que caíram na Terra e proliferaram então toda a diversidade de vida que nós temos. Você pode acreditar em qualquer coisa para sustentar a hipótese de que Deus não está lá. E é curioso, meus irmãos, mais ainda, que Jesus, ao provar que é Ele mesmo, o faça mostrando os sinais da crucificação. E aqui eu não estou querendo dizer que essa prova não era suficiente. É claro, nós poderíamos imaginar que os discípulos poderiam contestar aquela prova, dizendo assim, mas mais pessoas foram crucificadas, mais pessoas têm essas marcas, né? Então essa prova não é suficiente. Mas não é disso que eu estou falando. A questão é a seguinte: Jesus mantém as marcas da crucificação no seu corpo. Vejam que esse corpo de Jesus, ele de alguma maneira, ele já pertence não às limitações terrenas, mas à glória. Tanto é que ele sai do túmulo, né? O anjo depois tira a pedra do lugar, mas não parece que Jesus precisa que alguém tire pedras para ele. Afinal de contas, ele aparece entre os dois discípulos, assim como ele apareceu entre os discípulos com as portas trancadas aqui nesse texto que nós estamos lendo, ele também aparece e desaparece para os dois discípulos lá em Emaús. Ele tem a capacidade de se manifestar quando ele quer ser reconhecido, mas se ocultar quando ele não quer que o reconheçam, e ele tem inclusive a capacidade de subir aos céus, como ele faz depois de alguns dias com os discípulos, cerca de 40 dias que ele fica com os discípulos aí. Então veja, esse é um corpo diferenciado, um corpo glorificado já. A palavra de Deus nos diz que é um corpo espiritual, não no sentido de que ele não é tangível, ele é, estamos vendo Jesus provando isso para os discípulos, mas ele é espiritual no sentido de que ele é uma produção do Espírito de Deus especial para que aquele homem, Jesus Cristo, mesmo na sua natureza humana, ele que tinha uma natureza divina e uma natureza humana, mesmo nessa natureza humana, ele possa agora comparecer perante Deus como ele de fato está fazendo nesse momento. Então, esse é um corpo glorificado. Mas Jesus apresenta as marcas da sua crucificação. Se é um corpo glorificado, um corpo que já não morre, um corpo que não tem enfermidades, seria muito natural que nós imaginássemos e até mesmo constatássemos que esse novo corpo agora já não tem mais as limitações e as fraquezas do corpo carnal, do corpo terreno, e portanto ele poderia não ter mais aquelas marcas. Seria como se um homem na ressurreição, por não ter um membro, não ter uma perna, por exemplo, na ressurreição continuasse sem uma perna. Nós não esperamos que seja assim. Não é assim que a Bíblia nos ensina que será. Mas Jesus mantém as marcas da crucificação. E não é só aqui não. Lá em Apocalipse, quando João vê Jesus, ele o vê glorificado, ele o vê na glória, mas quando ele o vê como um guerreiro cujo manto é tingido, pintado de sangue. Quando ele o vê como um cordeiro no saguão real ali diante do trono do Pai, ele o vê como um cordeiro como tendo sido morto. Eu não sei como é um cordeiro como tendo sido morto, né? Talvez seja um cordeiro cuja pelagem aqui está cheia de sangue, porque afinal de contas o cordeiro deveria ser sacrificado, né? Um cordeiro como tendo sido morto é um cordeiro que já foi sacrificado e agora está de pé
para cumprir a missão que o Pai tinha dado a ele. Então, disso tudo, dessas menções de Jesus já glorificado, já ressuscitado, já no seu corpo em glória, mas ainda mantendo os sinais da sua crucificação, eu entendo, meus irmãos, que Jesus não está apenas mostrando as provas de que ele foi morto e crucificado, mas mostrando os seus troféus ali. Isaías, no capítulo 53, que nós cantamos, uma adaptação daquele capítulo onde ele fala do servo sofredor, do Messias como um servo sofredor. Ele, no versículo 11 de Isaías 53, ele diz que o servo sofredor, o Messias sofredor, olha a obra das suas mãos e fica satisfeito. A obra das mãos de Jesus é o seu povo, é a igreja redimida. Mas redimida como? Pelas marcas que ele agora mostra para os discípulos. É como se Jesus tivesse a satisfação de mostrar que ele sim, agora está em glória, mas ele só está em glória porque há 3 dias antes ele estava pendurado numa cruz por cada um de nós. É esse Jesus que morreu em nosso lugar, que está agora provando, bem entre aspas, que é ele mesmo que está diante dos seus discípulos. E ele então come um pedaço de peixe diante deles, né? O versículo 41 aí diz que ele mesmo se oferece: vocês têm alguma coisa para comer? E eles então apresentam um pedaço de peixe assado e Jesus come na presença deles. É curioso que o texto termina como se, ao comer na presença deles, no versículo 43, todas as dúvidas que subiam ao coração deles, toda a perturbação que estava no espírito deles, toda a incredulidade que estava no coração deles, toda a surpresa, o temor e a admiração, tudo isso foi embora. Jesus entra no cômodo dizendo: paz seja convosco, mas eles não entram em paz, eles não pacificam seus corações até o momento em que Jesus come peixe na presença deles. Um pouco antes, os 2 que estavam no caminho de Emaús também tiveram essa experiência. Eles andam com Jesus, ouvem Jesus pregar, levam uma bronca de Jesus por sua incredulidade, mas eles só reconhecem Jesus quando ele parte o pão. Quando ele parte o pão na presença deles, eles falam: mas não era isso que ele fazia? João fala de uma outra vez também, em que os discípulos estão pescando e Jesus aparece na praia, assando um peixe. E quando eles vêm do mar, eles não reconhecem Jesus, mas por fim, quando eles chegam na praia, eles comem com Jesus. E ali eles se reconhecem diante do Mestre ressuscitado. Então, meus irmãos, Jesus não apenas está provando que Ele é Ele mesmo. Jesus está provando quem Ele é. Jesus está mostrando para os discípulos quem Ele é de verdade. Ele é o Cordeiro que foi morto para que eles pudessem ter vida. Ele é o Filho de Deus encarnado que subiu em uma cruz e morreu uma morte terrível para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, porque Ele lá na cruz estava sendo castigado em nosso lugar. Ele é aquele que se fez homem para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Ele está não apenas mostrando: eu sou eu mesmo, mas Ele está dizendo: entendam quem eu sou. Então a grande notícia da Páscoa não é o seu cardápio, não é o quanto a sua mesa está farta, não é aquilo que a receita de peixe que você fez, não é se você comprou chocolate ou não. A grande notícia da Páscoa não é o que você come, mas é quem veio para se sentar à mesa e comer com você. É isso que interessa na Páscoa. Jesus. Quando nós entendemos que Ele é o centro e a presença dEle, não apenas a presença dEle, mas a presença dEle por quem Ele é, o Cordeiro de Deus que veio entregar a sua vida em nosso lugar, quando nós o recebemos na nossa vida dessa maneira, toda aquela tribulação, toda aquela dúvida, toda aquela incredulidade, toda aquela surpresa e admiração, toda aquela falta de rumo que
caracterizava os discípulos naquele momento, tudo isso se dissipa. Porque chegou aquele que é o mais importante, aquele que dá rumo, aquele que dá sentido para a vida, aquele que dá alegria, aquele que tira as dúvidas, aquele que tira a perturbação, aquele que realmente traz a alegria e nos surpreende com sua graça. Mas não nos surpreende de maneira tal que nós ficamos incrédulos, nos surpreende de maneira tal que nós cremos e nos debruçamos na presença dele. Então, meus irmãos, quando nós permitimos que o tempo do agir de Deus se torne apenas um tempo humano, quando nós secularizamos as coisas e os tempos de Deus, as coisas do reino de Deus, quando nós fazemos com que as coisas de Deus desçam ao nosso nível e se tornem coisas que nós lidamos com elas como lidamos com quaisquer outras coisas, então nós podemos até obter algumas alegrias, algumas festas, alguns banquetes e alguma satisfação, mas, no entanto, tudo será vazio, oco, sem razão de ser, sem esperança, sem Jesus. O que é o domingo sem cultuar e servir ao Senhor dele? O que é o Natal sem que o Filho de Deus encarnado seja o presente mais desejado? O que é a Páscoa sem que o Filho de Deus tenha derramado a sua vida em nosso lugar e derrotado a morte em nosso lugar, tornando-se Ele mesmo o fundamento para a nossa ressurreição e o motivo para nós vivermos? Essas datas deixam de ser datas do agir de Deus em nossa vida e passam a ser datas apenas do nosso agir cotidiano, que não tem fundamento, nem resultado nenhum em nossas vidas. Mas quando nós de fato reconhecemos que Ele, o Deus encarnado, é que trouxe a eternidade para o nosso cotidiano, aí essas datas ganham a relevância, o sentido, o prazer, a alegria que elas de fato devem ter. Então, meus irmãos, que a presença de Jesus encha os nossos dias tão comuns e terrenos, que Ele nos encha dessa admiração e de surpresa pela graça de Deus e, acima de tudo, que Ele possa encher os nossos dias da fé nele mesmo. Assim como Ele fez com os discípulos, que a nossa admiração incrédula dê lugar a uma admiração crente, a uma admiração de fé, que se prostra diante dele, senta com ele, come com ele, partilha da sua intimidade, recebe-o em vida e recebe a sua vida em si. Que seja assim conosco também nessa Páscoa. Que Deus nos abençoe.